Querido Román y amigo Nan, ta é momento para a devoção de dia. Contento que você de nos companhia. Nos dá uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Senhor, nós te alabamos, nós te glorificamos o bom nome, Senhor. Grande botar, Senhor. A você merece tu honra e tu glória, Senhor. O danke, Senhor. O Tata Santo, para donar-nos de bom Espírito Santo. O Senhor, danke para donar-nos de determinação. O Senhor, para entregar-nos o nosso dia totalmente nabo. Para seguir o Senhor, com tudo o qual nos está e nos tem, Senhor. O Tata Santo, danke para o Espírito Santo que você dona a nós. E Tata Santo, que você guia nós, Senhor. O Senhor, nos suplicamos, ave também, para bendicionar, Senhor. Tur dona, Senhor, que está entregando na mesa. Tur dia de novo pavo, Senhor. E bando o evangelho rond parte do mundo. O Senhor, ponendo na vida na tur dia de peligro. Pero, Senhor, não sabe de quem não feta. E, Senhor, não sabe para que coranta sile. O Senhor, que nós também sofremos junto com nós coordenamos tudo de nós oração. E Tata Santo, bendicionar, Senhor. Tur e autoridade, não, Senhor, que está dirigindo o povo também, Senhor, e que está educando o povo, Senhor. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos fora de matutina titular, Lobo receber poder, escrevi do Ellen White. Ave 19 de novembro. Tema uma revolução espiritual. Mas que esse me está considerado turcos como perde comparar com o valor superior de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Para quem me a sofrer perda de turcos e te consideram como basura para me polgar na Cristo. Filipenses no capítulo 3, versículo 8. Através de Cristo, poder moral te pode poner na alcance de gente, cambiando todo o afeto e capacidade de gente para trabalhar com toda sua vontade para a causa de Deus. Mientras que anteriormente, todo o poder de mente e de culpa estava enfocado para realizar a obra de malvado, agora uma revolução estava produzir para meio do Espírito de Deus. Espírito Santo está iluminar, renovar e santificar a alma. E ángel não está contemplar com assombro que não pode expressar o resultado da ação do Espírito Santo de gente. Para meio de revelação atrativa de Cristo, do o conhecimento de seu amor expressado a nós, mientras que ainda não estava pecador, e coração caprichoso e duro, está dirte e está someter. E o pecador está transformar e está vira filho de Deus. Amor é o instrumento que Deus está usa para sacar ou para deportar pecado fora do coração humano. Do de amor, Deus cambia orgulho de humildade, enemistade e incredulidade de amor e fé. Deus não trabalha para meio de medida não obrigatório. Jesus está revelar na alma. E se ele mira para meio de fé na lamche de Deus, ele o viva. Cristo está apresentando a gente para por captar seu temperamento, sua perfeição. De maneira e modelo está completo e perfeito em cada parte, assim também a gente, segundo está quer transformar na imagem de Cristo, está assim completo em Cristo. Para somos separados de Cristo, nunca pode ter justiça no coração humano. Ora que o Espírito, aquela drama for de arriba, a igreja awado inundar com luz, pero Cristo estava a luz aí. Igreja aquela llenar com gozo, pero Cristo estava a tema de gozo aqui. Ora que o Espírito waro drama, riba Deus su pueblo, den ediana aqui, Cristo su nombre lo tariba turlenga. Su amor lo llena cada alma. Y ora el corazón braza a Jesús y lo braza a Dios. Para suma tur e plenitud de Dios ta viva en Cristo. Ora el rayo de Cristo su justicia ta brilla arriba e alma, gozo, adoración y gloria lo mezcla con su experiencia.
querido oyente, guarda, mañana tengo cita con Dios y con nos. Te mañana con Dios que.